parte de modelagem, tem uma parte de análise de dados, experimentos, tem um laboratório aqui embaixo também montado com o Pedro Carelli. E esse aqui, psiquiatria, eu gostaria de encarar como sendo ainda neurociência, e é isso que a gente tentou fazer. É um trabalho, então, que não tem nenhum modelo, não tem nenhuma conta, e só tem resultados experimentais. A gente achou uma coisa, eu acho que é muito interessante, e é essa história que eu quero contar. Psiquiatria é uma área muito difícil, né? É uma área tem muito apelo, assim, eu acho afetivo, emocional pra gente, é uma área muito difícil, é um assunto muito difícil e é uma área talvez das mais nebulosas, eu acho, da medicina ainda, cheia de tabus. Eu queria mostrar para vocês um trecho do documentário Estamira, que é do diretor Marcos Prado, um documentário de 2005, sobre a Estamira, que é essa senhora que faleceu em 2011, ela trabalhava num lixão no Rio de Janeiro. Então, para a gente ter uma amostra, pelo menos, né? Eu vou falar muito de discurso de pacientes psicóticos. Então, pelo menos uma amostra de um discurso para quem nunca ouviu ter um pouco uma ideia. Posso tocar aqui? Será que vai funcionar? Você não vai desligar isso aqui? Será? Por aí. Então, aparentemente, essa Estamira foi documentada porque ela era famosa por fazer discursos entre a loucura total e a sabedoria, jamais saberíamos, né? Vamos lá. A terra suja, maldita, ela cagou nos homens todinho, sujou os homens, ridicularizou os homens, trocalizou a ordenança, entendeu? Só acontece que ela ficou desmascarada e inválida. Ela podendo ser uma das melhores superior, útil, cagou nos homens, peidou nos homens, entendeu? Ridicularizou os homens. Que tristeza, que vergonha, hein? De repente, dá umas queimadas, né? Dá umas queimadas, porque baixo nível, essas bobagens aí, tudo besteira do lado, sabe ler, sabe escrever, não sabe o que é, que adianta alguma coisa? Adianta você saber ler e escrever e não saber o que? Adianta? Enfim, se você fosse rigoroso, quer dizer, a maior parte das frases aí e tal, talvez seja sintaticamente correto, inclusive, né? Quer dizer, não muito diferente do que o da linguagem coloquial que a gente fala por aí. A não ser pelo conteúdo, né? Sintaticamente correto. Então, a Estamira foi diagnosticada com esquizofrenia, que é uma doença debilitante, doença mental crônica, que a pessoa tem, fica com aquele negócio na parte da vida depois que tem, de etiologia desconhecida. Etiologia é a causa biológica. Ninguém sabe qual é a causa da esquizofrenia. Não estou dizendo meu conhecimento físico, tá? Conversando com a Natália, que é psiquiatra, e sabe muito mais que eu. A prevalência estimada é da ordem de 0,6%, isso é uma estimativa baseada em 46 países, 154 mil casos. E como é que você sabe que a pessoa tem esquizofrenia? Como o diagnóstico é feito? A partir de sintomas. Então, a pessoa observa alguns sintomas positivos. O sintoma positivo é um sintoma que a pessoa tenha mais do que os outros, né? Psicose, ilusão, e alucinação. Eu tive que depois mudar para saber a diferença entre ilusão e alucinação, mas tem diferença, certo? Ilusão é você achar que aquele carro de polícia que está passando na rua está te perseguindo. A alucinação, eu jurava para vocês fazendo um dragão aqui na minha frente agora. Certo? E sintomas negativos também. Falta de um comportamento orientado para objetivos, né? Falta de empatia emocional e falta de interesse social. Por exemplo, a lista é enorme. Uma outra. Foi? Se a pessoa tiver mania de perseguição crônica, isso se insere nesse classificação? Qual é o seu convênio?
Eu não sou psiquiatra, não lembro. Desordem bipolar, eu quero falar da Wikipédia, sabe? Também conhecido como desordem afetiva bipolar, desordem maníaco-depressiva, né? Ou depressão maníaca. A prevalência aparentemente é um pouco maior, na ordem de 3% no mundo inteiro. É caracterizada, então o vermelho, digamos, é um marcador, digamos, é o que a pessoa usa para detectar, né? Episódio de humor agitado, conhecido como mania, usualmente alternando com episódio de depressão, uma escala aí de, sei lá, a causa não é claramente entendida, essa frase é uma frase que volta várias vezes, mas tanto fatores de risco genéticos e ambientais acredito que tem algum papel, ou seja, tudo, né? Seja genético e ambiental, tudo, né? E então o diagnóstico psiquiátrico ele é atacado por muita gente por ter uma falta de objetividade. Na verdade, ele é um método hoje em dia, né, na prática psiquiátrica, totalmente subjetivo, depende de um treinamento de longo prazo, anos aí, né, de residência e tal, para detectar sintomas psicopatológicos. Então, o diagnóstico chamado diferencial, o diagnóstico diferencial é uma coisa que você diz, olha, essa pessoa não está bem. Isso é um diagnóstico, né? Não está bem. Ela tem um psicose, mas qual? O que ela tem? Ela tem, por exemplo, esquizofrenia ou desordem bipolar? Dá para confundir aqueles transtornos de humor, aquelas alterações de humor do bipolar com a alucinação do esquizofrênico. Não é uma tarefa fácil, tá certo? Eu estou reproduzindo o que a psiquiatra me conta. E isso aparece no discurso, na maneira como as pessoas falam, né? E as pessoas acreditam que essa diferença no discurso reflete de alguma maneira a diferença do que ela está pensando. Isso é uma coisa também complicada, porque o que significa dizer que a pessoa está pensando em oposição ao que ela está falando. A gente não entende muito bem o que é a consciência, então não entende muito bem o que é o pensamento, o que é o discurso, a gente sabe que é o que sai da boca do cara, né? Então, esse aqui é um artigo na revista, na parte de notícias da Nature, faz um ano quase agora, 2013, que foi sobre a publicação do DSM-5. DSM-5 é a Bíblia da psiquiatria, tá certo? É 5 porque a quinta edição é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Desordens Mentais. E foi publicado e foi muito atacado, foi muito criticado, essencialmente porque constatou que a psiquiatria não consegue avançar na confecção, na montagem não consegue encontrar biomarcadores, ferramentas diagnósticas um pouco mais precisas que ajudem a tornar o diagnóstico menos subjetivo. Então, lá estavam dependendo, por exemplo, isso aqui é um gráfico, um esquema bem grosseiro, só para dizer que, na opinião de muita gente, esquizofrenia, desordem bipolar, pneumonia que você quer, e fobia social, estariam dentro de um espectro aí contínuo, e que quando você diz que o cara tem isso, mas não tem isso talvez seja um erro. E aí a pessoa não sabe o que fazer com isso. Aqui tem um espectro aqui que vai do retardo mental, autismo, esquizofrenia, desordem esquizoafetiva, desordem bipolar e unipolar. As coisas são só para deixar o desenho bonito, certo? Mas não significa que a gente entende isso. E aí tem um negócio bem esquemático aqui, ó. Tem cognitive impairment, né? Tem aqui sintomas, né? Sintomas negativos, por exemplo, déficit de resposta emocional. Sintomas positivos, por exemplo, ilusões e pensamentos desordenados. Alterações de humor. Causas, genes e ambiente. Tudo, né? É tudo. Então, e aí, tirando esse artigo muito interessante ali na Nature, o fato é que ninguém até agora concordou como definir as doenças mentais. O que é a esquizofrenia? O que é o desordem bipolar? Sei lá, tem alguns sintomas que as pessoas mais ou menos concordaram que mais ou menos é por ali, e esses sintomas você tem que treinar um montão para destrinchar, para saber tem isso, não tem aquilo, médico escolarzinho psiquiométrico, que o pessoal fala, certo? Então, esse DSM-5
coloca essas desordens em categorias discretas, tais como desordem, depressão, né? Desordem bipolar, esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo. Essas categorias que guiaram a psiquiatria desde os anos 80 são baseadas em teorias que têm várias décadas e são baseadas em sintomas subjetivos. Então, subjetivo é a palavra mágica aqui, e é o que o nosso trabalho vai propor de diferente. E a frase que eu gostei: o problema é que os biólogos não foram capazes de encontrar nenhuma evidência genética ou neurocientífica que dá apoio à separação, à quebra, né, de desordens complexas, mentais complexas em categorias separadas. A gente vai forçar essas categorias, ou seja, eles não conseguem resolver esse problema também não, mas enfim. Oi. Existe alguma distinção clara entre o que é ser normal e o que é ser doente mental? Defina clara. Existe alguma linha, uma borda que diga, olha, fulano é normal, ou esse é também um estresse contínuo? Assim? Não, eu acho. Então, vamos combinar assim, que em ordem zero de perturbação da mecânica quântica, a minha resposta para todas as perguntas é não sei, tá certo? Então eu não sei. Mas eu acho que se você for um psiquiatra, ele vai te dar uma resposta, certo? É ou não é, tal. Não, eu não sei, eu acho que tem casos borderline, né? A pessoa tem casos mais leves, mas eu não sei. Porque para mim é difícil você definir o que é doença se você não define o que é normal. Você tem que definir o que é normal, o que não limita ser normal, não. Claro. Eu acho que tá. Os casos extremos, eu acho que são simples, né? Por exemplo, eu converso com você, Leonardo Cabral, meu colega de departamento. Você é um cara normal. Eu atesto, assim. Não posso entender nada. Depende da distância, né? A frase do Caetano Veloso, né? De perto ninguém é normal, não é isso? Tem isso também, é uma questão de escala, né? Mas eu acho, quer dizer, nesse nível assim, ó, o cara veja só, entre a Estamira, por exemplo, e você, espero eu, sei lá, eu acho que a gente consegue traçar uma linha com uma certa confiabilidade e dizer assim, não, de fato são dois grupos diferentes. Sabe? Agora, como clara essa linha, não sei. Então, eu vou contar a história desses dois papers, porque eu conto a história de uma vez. Então, esse primeiro paper, de 2012, a Natália, então, é a principal autora, que fez a maior parte das coisas. Nivaldo, Natália Lemos, Ana Pieretti, são lá de Natal também. Osami Kinouchi, meu querido e antigo colaborador lá de Ribeirão Preto. Guilherme Sete está lá na IBM em Nova York. Eu estou aqui em Siddhartha, em Natal também. E o segundo paper, além da Natália, eu e o Siddhartha, tem também o Raimundo Furtado e o Pedro Maia, que são dois técnicos do Instituto de Neurociência de Natal e que escreveram um programa que depois eu vou contar para vocês. Entrar no peito. Bom, então o trabalho é sobre speech graphs, né? Grafos de discurso. Análise de grafo. O que é um grafo? Um grafo, para quem conhece a história, é uma história que todo mundo conta, eu vou contar também, tá certo? Quem nunca viu, aproveite. Os grafos nascem aí no século, acho que 18 por aí, com o problema das 7 pontes de Königsberg. Hoje em dia cadê o nome? Kaliningrado, não é isso? Na Rússia. Na época era a Prússia. Então, tem um rio aí que passa pela cidade, tem essa ilha, e tem 7 pontes. Aqui é uma reprodução da época, um desenho, alguém foi lá, estragou, fez o desenho por cima. E a pergunta era essa aí, né? Você consegue andar pela cidade e cruzar cada ponte apenas uma vez? Certo? Tem que cruzar todas as pontes e apenas uma vez cada ponte, visitando a cidade toda. Querem entrar um pouquinho aí? Tenta, vai para lá, passa para cá, a porta que não deu, né? Tenta de novo. Não deu. Bom, aí entra o nosso amigo Euler. O Euler, certo? Como é que é a cara do Euler? Ele faz uma cara do Euler retada. Aquela careta do Euler, eu esqueci de botar aqui.
o Euler faz o seguinte, olha, o quanto você anda aqui na cidade e tal, não importa, né? O que importa é quanto você vai cruzar as redes. Então, simplifica esse troço assim, e simplifica mais ainda, faz isso aqui, olha. Então, toda essa parte aqui de cima, essa margem do rio vira esse ponto, isso aqui vira esse ponto, essa aí do meio vira esse cara aqui, tem 5 pontos aqui, né? Então, transformou o problema, reduziu o problema a uma estrutura matemática que tem nós e arestas. E isso é um grafo, tá certo? Então, formalizando o problema dessa maneira, ele foi capaz de mostrar que a resposta é não, certo? Essencialmente tem a ver com a paridade dos... Aqui você tem 3 pontos, você tem 3 pontos, você tem 3, tem 5, então não dá, tá certo? Vai lá na Wikipédia e vê a prova. Enfim. Então a resposta é não. Mas o que interessa é que aí o Euler fundou, então, é considerado o fundador da área de grafos na matemática. Então, para quem quer uma definição, para quem gosta de definição formal, um grafo é um coordenado. Grafo G é um coordenado NE, compreendendo um conjunto N de nós, junto com um conjunto E de arestas, certo? E de edge e aresta, ou links, não posso falar em link que é mais fácil. Então você tem aqui um exemplo de um nó A, uma B, um nó C e uma aresta aqui. Um grafo não direcionado significa que essa aresta aqui não tem uma direção. Em oposição a um grafo direcionado, onde as arestas têm direção. E aí vai. Bem, dito dessa maneira, o que é um grafo, né? Um troço que tem nozinhos e links, digamos assim, é uma ferramenta familiar para os físicos, tá certo? Os físicos lidam com isso desde criancinha. Veja só, toda a física da matéria condensada, você tem redes unidimensionais, bidimensionais, aqui uma rede quadrada, isso aqui... Circuitos elétricos. Oi? Circuitos elétricos. Circuitos elétricos, isso aqui é um grafeno, está na moda, área quente, não é isso? Uma rede cúbica aqui, a estrutura cristalina do sal, né? Ficou horrível aqui, mas NaCl, tá? E por aí vai, né? Essa, digamos assim, é o território muito familiar de toda a física da matéria condensada, que tem décadas aí, mais de séculos, sei lá. Essa questão das redes bidimensionais foi objeto de um colóquio aqui há pouco tempo, o Fernando não foi que apresentou? Do Chester, né? Do Prêmio Nobel, um cara que descobriu uma estrutura bidimensional que não era cristalina, era quase cristalina, um troço que ninguém tinha visto antes, que apareceu no experimento, Prêmio Nobel, certo? Então, grafos são uma coisa que a gente entende em física. Digamos, está no nosso DNA aqui. Agora, a física, tradicionalmente, sempre focou nos grafos regulares. Tridimensional. A gente, quando vai estudar estado sólido, pega a invariância de translação, né? O fato que você anda para cá, anda um pouquinho e fica igual, né? Nada muda. Essa invariância dá a possibilidade de você usar matemática e simplificar as contas e obter resultados incríveis. O resultado da toda física da matéria condensada. Muito bem. Então, digamos, esse era o estado da arte, da física nos grafos até 1998. Por outro lado, correndo em paralelo, você tem os grafos aleatórios na matemática. Então, o Paul Erdős, que é talvez o matemático mais prolífico do século XX, né? Tem essa frase que não é dele, está mal atribuída aí, mas é muito boa mesmo assim, que Deus pode até nos jogar dados com o universo, mas tem alguma coisa errada com os números primos, tá certo? Isso, na verdade, foi alguém imaginando o que Erdős diria para Einstein se eles se encontrassem para essa conversa. A frase é muito boa. Então, o Paul Erdős, junto com Alfred Rényi, aparentemente essa frase é dele mesmo, que é: um matemático é uma máquina que transforma café em teoremas. Parece que é dele. Os dois são números, certo? Ajudar com esses acentos aqui, você vê que o cara é húngaro, logo de cara. E a Hungria tem uma tradição matemática absurda, né? Então, esses caras trabalharam nos anos 50, eu acho, 60, não lembro direito, na teoria de um outro tipo de grafo, certo? Se no sistema a gente tem a física do estado sólido falando de grafos regulares, perfeitos, né? Invariantes por translação, esses caras trabalhavam numa outra coisa, são os grafos aleatórios.
que consiste em você pegar nós e conectar aleatoriamente com arestas. Um certo número de arestas, um certo número de nós, tem uma certa proporção mágica aí, e você conecta aleatoriamente. Então, é o extremo oposto das redes regulares da física. Porque quando você faz uma coisa aleatória aqui, você consegue fazer um monte de conta. Qual é a probabilidade de um certo nó estar ligado com tantos outros? Qual é a probabilidade de eu sair de um nó qualquer e chegar no outro, passando por todos os nós, do cara está desligado, então o cluster formar, não formar, tarará. Dá para fazer um monte de matemática, muito bonito com isso foi feito nos anos 50 e 60. Muito bem. Até que chega o ano de 1998. Eu estava terminando o doutorado, eu lembro que esse paper foi publicado, eu vi muita gente falando, mas como eu sou meio lento, eu demorei tipo uns 2 anos, certo? Para ir lá e ver o que estava acontecendo. E de fato é um paper que quem não leu, se não tiver nada para fazer, eu recomendo. É um paper muito, muito interessante. É a dinâmica coletiva de redes muito pequenas, do Duncan Watts e Steven Strogatz. Esse aqui é o Strogatz, que é o autor do livro de dinâmica linear que a gente usa por aí, no nosso curso, e o Duncan Watts era aluno de doutorado dele. Esse número de citações eu tirei hoje do Web of Science. Hoje ele tinha 8.700 citações. Esses caras tiveram aquela coisa, né? Por que a gente não escreveu esse paper, né? É um paper muito bonito, assim, muito simples, né? Tão simples. É um paper na Nature. É assim, ó. Eles fizeram um modelinho. O modelinho é muito multiplicar. Quem trabalha nessa área já viu esse desenho 500 mil vezes, eu peço desculpa. Quem nunca viu, veja só como é que é. Imagina uma rede regular, é um anel aqui, né? Onde está ligado com o primeiro vizinho e com o segundo vizinho também, tá certo? Essa rede é perfeitamente regular. Sendo uma rede perfeitamente regular, o que acontece? Se eu quiser caminhar através dos links, né? Daqui até aqui, não tem jeito, eu vou ter que plantar, até chegar aqui. Um caminho, digamos, longo, certo? Tão longo quanto cresce com a minha rede uma potência do tamanho da rede. Se por outro lado, então esse caminho é longo, ok? Essa outra rede tem uma propriedade, ela é toda arrumadinha. O que significa ser arrumadinha? Tem uma maneira de você medir isso. Tem várias maneiras de medir isso, várias maneiras. Eles mediram com o que eles chamaram de, uma tradução livre, coeficiente de panelice, tá certo? O que é panelinha? Panelinha é quando esse cara é meu amigo, ele também são amigos dele, só fica aqui a gente conversando, né? Meus amigos são amigos entre si, isso que é a panelinha. Então tem como você fazer uma conta, essencialmente pegar o número de triângulos que se formam na sua rede e contar dentro dos triângulos possíveis quantos de fato acontecem, tá certo? Então esse cara aqui está tudo arrumadinho, né? Esse cara é amigo desse, esse cara também é amigo desse, eles são amigos entre si, então todo mundo está arrumadinho. Então, isso também é chamado de coeficiente de aglomeração, tá? Talvez seja o nome mais aceitável aqui no audiência de físicos. Então, tem caminhos compridos e coeficiente de aglomeração grande, a rede regular. É a nossa, é dos físicos, né? Imagine agora começar da probabilidade P, eu pego uma ligação dessa, desfaço, quebro e religo aleatoriamente. Ok? Para cada ligação eu faço isso, com essa probabilidade P. No limite em que P vai para 1, aí eu tenho uma rede aleatória aqui, né? O que acontece com a rede aleatória? A rede aleatória é muito interessante. Ela tem a rede aleatória, ela tem... Os caminhos são muito curtos, porque a chance de eu pegar uma palha e parar onde eu quiser é muito, muito grande, tá certo? Os caminhos são curtos. Por outro lado, a chance dos meus dois amigos serem amigos entre si já não é tão grande, porque eu baguncei a estrutura da rede. Então, uma rede aleatória tem caminhos curtos e coeficiente de aglomeração baixo. Então, olha esse gráfico aqui. Esse gráfico está mostrando, em função desse parâmetro P, é um modelo, certo? Uma curva, cadê? Essa aqui de baixo. Essa aqui é a distância que você tem que caminhar entre dois vizinhos em média, né? É muito grande, P igual a 0, P muito pequenininho, rede quase regular, e coeficiente de aglomeração, ordem local, grande, tá certo? Caminho longo e ordem grande. Se você vem para cá, os atalhos surgem, os caminhos ficam pequenos e você bagunça também as estruturas locais. Só que essas coisas acontecem em velocidade diferente conforme você mexe nesse botãozinho, nesse parâmetro. Então tem um meio do caminho aqui, é um P relativamente pequeno ainda, que acontece o seguinte: quando você começa a bagunçar só um pouquinho essa rede, você cria atalhos muito rapidamente.
de maneira que o seu caminho médio, a distância diminui. As coisas ficam próximas, tem atalhos. Você precisa de poucos links para fazer isso. Agora, se você destruir só alguns links, você não destrói, digamos, a ordem local muito. Essa ordem local demora para ser destruída, ela permanece alta durante certo tempo. Então você tem toda uma região aqui no meio do caminho em que você se olha para os atalhos, vê caminhos muito curtos, como se você tivesse uma rede aleatória. Mas se você olha localmente, você vê ordem local, como se você tivesse uma rede regular. Então isso foi chamado de rede mundo pequeno e explica uma série de... Então explica uma série de dados experimentais. Deixa eu mostrar alguns dados aqui. Se você pegar a rede de atores que participam em filmes, em Hollywood, tá certo? Eu sou um ator, Sérgio Coutinho é outro ator, nós temos um link, nós participamos do mesmo filme, certo? E você faz esse negócio e você vê que tem um tamanho, um caminho, uma distância entre atores de no máximo 3,65, né? Que é próximo de uma rede aleatória. Porém, o coeficiente de aglomeração dele é grande, muito maior que uma rede aleatória. Então, é uma rede muito pequena. Se você pegar as redes de alimentação elétrica, transmissão elétrica dos Estados Unidos, também forma uma rede muito pequena. Se você pegar as conexões sinápticas entre neurônios do verme C. elegans, que tem, sei lá, 300, não sei quantos neurônios, todos mapeados, também uma rede muito pequena. Tá certo? Então, esse negócio explodiu, essa área explodiu. Logo depois vieram vários outros autores, tem vários reviews hoje em dia sobre esse assunto, e as pessoas estão criando várias medidas. Você pode, por exemplo, medir o grau de um certo nó. Esse nó tem 8 conexões, então o grau dele é 8, o grau dele é 3, o grau 1 é 1, é 2. Você pode calcular a distribuição de graus de uma rede e obter informação sobre isso. Você pode calcular betweenness, que não faço a menor ideia de como é que faz para traduzir, que é quão importante um sítio é na passagem de informação de uma parte para outra da rede. Então, surgiu então uma série de estudos sobre redes complexas na literatura em física e estatística, tá certo? São os físicos que começaram a trabalhar nessa área. Diga isso. Não, peraí, por favor. Quanto é que está o P aí para essa tabela ser tudo? Peraí, Está na região de máxima distância. Como é? Não, anterior. O P que está usado para fazer aquela tabela, assim, é onde a distância é máxima? Onde? Essa tabela aqui? Sim, sim. Essa tabela não tem P nenhum, essa tabela é experimental. Então, veja só, justamente. Se você olhar para a figura teórica, existe uma região onde o P é máximo, né? Onde a distância é máxima. Aqui. Entre correlação local e distância média. Isso. E é aí que o pessoal encontra a coisa? Não, veja então. Esse gráfico é um gráfico para esse modelinho, certo? Esse gráfico é um gráfico para o modelo de rede Smallwood, certo? Onde você... Qual é a utilidade, digamos, qual é a importância desse gráfico? É você mostrar que no modelo simples, esse mecanismo de alguns atalhos ele é suficiente para gerar uma rede que tem a propriedade de ter coeficiente de aglomeração alto e distâncias pequenas, certo? A utilidade do modelo é gerar uma ideia, tá certo? Mas, quando você olha para isso aqui, o dado é experimental. Não tem P nenhum. Pega o dado e calcula o coeficiente de aglomeração, calcula as distâncias e mostra e compara uma distância numa rede de atores com a distância que você teria na rede de atores se você aleatorizasse a rede de atores. Certo? Pega a rede e bagunça os links. O que você obtém? Você obtém uma coisa muito parecida, não mudou drasticamente. Agora, isso aqui muda drasticamente. Então, isso é para mostrar que a ordem local que você observa na rede de verdade é bem maior do que uma rede aleatória. Era um critério usado na época, né? Hoje em dia tem vários outros aí. Foi o primeiro período do assunto. Resto? Tem como estimar um P equivalente para os dados empíricos e comparar com os modelos? Tem. Por exemplo, o que Deus perguntou fez me perguntar se os dados empíricos tentam convergir para o P de máxima referência. Veja, eu estou contando uma história que começou em 98, certo? Então de lá para cá muita água correu embaixo do barco, né? Da ponte, quer dizer, do barco também. Veja, o que acontece é que de lá para cá as pessoas entenderam muitas coisas. Entenderam, por exemplo, que
que esse gráfico aqui, quando você toma um limite termodinâmico, o que acontece aqui é uma transição em P igual a zero. O Mark Newman mostrou no Physical Review 2003, 2002, sei lá. E as pessoas também entenderam que essa propriedade de ter propriedade de mundo pequeno, que é ter uma ordem local e atalhos de longa distância, é uma coisa tão fácil de obter na vida real, em qualquer rede você vai obter isso, que hoje em dia as pessoas já estão, tá bom, é claro que é muito pequeno, agora vamos, que mais ela tem? Certo? De maneira que esse modelo, eu tenho a impressão que é um modelo fundador, mas ninguém tem ilusão de que isso aqui vai refletir tudo que interessa numa rede. Certo? Então, eu não sei se a pergunta hoje em dia que vocês estão fazendo é uma pergunta mais ainda que ainda tenha, acho que, relevância, quer dizer, porque ninguém quer mais validar esse modelo. Os modelos são muito mais complicados hoje em dia. As pessoas estão tentando reproduzir estruturas hierárquicas dentro de rede, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Porque esse modelo não tem nada disso, né? E as pessoas estão descobrindo que elas são importantes. Certo? Então, essa propriedade mundo pequenice, né? O pequenez do mundo, talvez, é uma coisa muito fácil de obter. Então, e esse é um modelo, é um ovo de Colombo, né? Se você para pensar, é um ovo de Colombo, é uma coisa. Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que ninguém pensou nisso antes? Minha pergunta é se as redes elas se auto-organizam para produzir algum tipo de valor ótimo. Porque não sei se você tem reproduzir o P, aí que tá, né? Logo depois desse, eu estou omitindo aqui o trabalho do Barabasi, que também é húngaro, trabalha nos Estados Unidos, e que mostrou que se você pega a distribuição de graus, cadê? Distribuição de grau, né, de uma rede experimental, por exemplo, a internet. Né? Um site é um nó e um link é um link. Né? Você vê quantos links tem. Se você fizer a pergunta, tipicamente, quantos links tem um site da internet? Não importa se você chega no meio ou saindo dele. Resposta. A sua pergunta não faz sentido porque a distribuição de grau é uma lei de potência do expoente 3, então a média, a variância não quer dizer nada. Certo? Então é um resultado também. E se você olha para uma rede metabólica de um micro-organismo, o que é uma rede metabólica? Você diz que dois componentes químicos estão ligados e eles participam junto da mesma reação química. Também tem a mesma propriedade. Então, aí o negócio explodiu fortemente, tá certo? Essa área explodiu e tem gente de todo lado, tem biólogo, tem físico, tem mágico trabalhando nisso. Então, eu preciso fechar esse parênteses em algum momento, tá certo? Preciso voltar para a psiquiatria. Do ponto de vista do físico, ou pelo menos do meu ponto de vista, desse físico, o que está acontecendo aqui é que um grafo é uma coisa muito complexa, tem uma dimensão altíssima, você pode variar de 500 mil maneiras, e quando você estabelece algumas medidas, o que você está fazendo é reduzir a complexidade, reduzir a dimensionalidade do problema a alguns números, para poder tratar aquele negócio e esperando que aqueles números traduzam alguma coisa para você. Em mecânica estatística, isso chama parâmetro de ordem, quando você consegue construir tá certo? Modelo de Ising, spin para cima, spin para baixo, você constrói a magnetização, que te diz alguma coisa macroscópica sobre aquele negócio, sobre aquele sistema, né? E por aí vai. Isso aqui não são parâmetros de ordem, tá certo? Acho que não estamos lá ainda. Mas são números. Dada toda a complexidade, o que a gente faz? Bom, pega algumas coisas que a gente sabe que indicam alguma coisa sobre a rede e olha para esses números e vê se isso diz alguma coisa para você. Então, digamos, essa talvez tenha sido a minha contribuição conversando com a Natália e com o Siddhartha quando eu vi os dados pela primeira vez. Então, voltando, se um grafo é bolinhas ligadas por linhazinhas, né, por links, então esses grafos de discurso, na verdade, representam qual é o grafo que nós vamos olhar. São grafos que representam relações sequenciais de palavras. Então, se o paciente está falando, eu estava sonhando com um show, um grafo possível é esse aqui, eu estava sonhando com um show. Um grafo bem desinteressante, por sinal. Né? É uma tripinha assim. Né? Eu estava sonhando com um show, então eu acordei. Eu, então, decidi voltar para casa. Então, eu aparece bastante, né? Ele gosta de falar eu, mim, né? Enfim. Então, eu não vou mostrar todos
eu vou usar esse acrônimo aqui, SGA, Speech Graph Attributes, atributos de grafo de discurso, que são números que você pode tirar dos grafos. Aqui não estão todos não, estão só alguns. Você dado um grafo desse aqui, que é um grafo de verdade, tá? Do discurso daqueles, você pode, LCC é o maior número de Largest Connected Component, é a maior componente conectada, como é que era mesmo? Que você conta o número de nós que conseguem ser atingidos partindo de um outro, acho que é isso, de pelo menos um outro. E aqui, fortemente conectada é quando você consegue chegar, o conjunto de nós aos quais você consegue chegar partindo de qualquer ponto, vindo de qualquer direção. Esse aqui, por exemplo, você só chega neles vindo daqui, mas você não volta, né? Coisa desse tipo, certo? Você tem palavras que se repetem, loops de ordem 2, loops de ordem 3, arestas paralelas, coisas que acontecem duas vezes, e assim por diante. Contar simplesmente o número de nós te dá informação sobre o discurso, quantas palavras diferentes foram pronunciadas, quantos links apareceram por ali. Números, tira números daquele grafo. Então, o que a gente fez desses papers? Então, qual a diferença entre eles? As diferenças são importantes, tá certo? Físico não gosta muito dessas minúcias, às vezes, de biologia, mas eu passei a respeitar em tempo. Primeira coisa, S é esquizofrênico, N mania e C é controle, tá? Eu vou usar essas letras o tempo todo. A Natália tinha 8 pacientes de cada. Esse é um trabalho extremamente difícil. São pacientes que ela atendia no consultório, na clínica médica. Você tem que gravar a entrevista, fazer a entrevista, e você tem que depois transcrever essa entrevista. Não é fácil transcrever a entrevista, e assim por diante. E qual era o discurso que eu vou usar aqui para fazer os grafos? É a resposta a essa instrução. Por favor, me conte o sonho recente. E você tem. E a pessoa fala, ou não fala nada às vezes, né? E depois o que a gente faz? Essa parte muito difícil. Esses discursos são divididos em chamados lexemas, que eu não sabia o que era. Se tiver que me explicar, eu vou contar o que é, certo? Então, repare que esse primeiro paper só fala sobre sonhos. E o que é um lexema? Aqui é uma transcrição traduzida de um sonho, né? Eu cheguei no lugar e eu encontrei minha avó. Eu a abracei fortemente, então eu acordei. Então, um lexema, então, eu entrei num lugar é um lexema porque é tudo que interessa, isso aqui é que cumpre a função na frase, né? Não é num lugar, né? Não é lugar nenhum, é o conjunto que interessa. Então, isso é um lexema. E eu, então esse E não é relevante, o que interessa é o eu. Diga, Lúcio. Tem alguma conexão com a ideia de meme? Meme? Não. Não consigo ver nenhuma, mas não sei. Meme não é mais ou menos isso? Você tem uma parcela de ideias que você faz conexões? Não. Não, acho que não. Acho que não. Um meme é um gene na ideiosfera, eu acho. Você tem o universo das ideias, onde as ideias vão caminhando, né, na sociedade, e algumas ideias são baseadas em memes, em pedacinhos daquela ideia que funcionam, tipo corrente de santa e de virgens, não é isso? Se você passa a corrente para frente, se você passar, você vai ficar rico, etc. Se você não passar, alguma coisa terrível vai acontecer com você, Então, se você pega essas correntes, você vê que são como se fossem organismos que vão propagando, se reproduzindo e vão mutando, né? E algumas coisas sobrevivem e outras não. As coisas boas sobrevivem, as outras não. Se você traz um meme desse que vem dos Estados Unidos para cá, ele se adapta à realidade brasileira e rapidamente pega a característica brasileira. Uma fração de ideia. Também, né? Tudo bem. É porque ela não cumpre, nesse caso, um papel de... no fitness da ideia, isso eu quero dizer. Esse é o ponto. Eu acho que o meme traz implícito a ideia, pelo menos na concepção original, digamos, o contexto evolutivo daquela ideia, certo? Que aqui não tem. Acho que por isso que eu me surpreendi com a pergunta. Por isso, aqui não tem nada evolutivamente acontecendo, né? Então, veja, dada essa separação, que dá um trabalho descomunal, tem que fazer na mão, tá certo? Você tem que sentar e fazer, e ler a frase, separar e tal. Você constrói os grafos. Aqui é um grafo do esquizofrênico, do controle, do paciente maníaco. Okay? Você olha e fala, são diferentes. Claro,
olhando assim, né? Tá bom, agora, como que você mostra que são diferentes? E aí entram aqueles números. Você pode calcular uma porção de números para esses caras e comparar. Então eu estou repetindo alguns números daqueles. E aí você começa a comparar. Então, S esquizofrênico, M mania, C controle. Isso aqui é uma representação que é muito comum em biologia, não é tão comum em física, são chamados box plots, tá certo? Isso aqui é um jeito de você representar a distribuição de uma certa variável. Então, os 8 pacientes, é parecido com a barra de erro, é que a barra de erro nossa costuma ser média e desvio padrão. Né? Isso aqui é a mediana, e isso aqui é 25% para baixo da mediana, 25% acima da mediana, 50% acima da mediana, 50% abaixo da mediana. Tá bom? Então aqui é a última amostra, a menor amostra, a maior amostra. Tá certo? Então você consegue, é uma maneira de você botar a distribuição, o seu histograma, né? Aí numa coluna só. E eu também não vou entrar nos detalhes, mas você consegue então, dada essa distribuição e essa distribuição e o número de amostras, corrigido pelo fato de você ter um número pequeno de amostras, 8 nesse caso, você consegue fazer um teste estatístico para mostrar que esse cara é significativamente diferente desse cara. Em algum sentido bem determinado estatisticamente, tá certo? Para um P de não sei quanto, não lembro mais quanto era. Com a probabilidade de 95% os caras são diferentes. Só o número de nós. O número de nós, diz. Os controle talvez seja fácil de achar mais pacientes, né, apesar da dificuldade de fazer. A questão de informação cultural influencia, por exemplo, redundância na linguagem, a gente pode dizer a mesma coisa sem dizer eu, tá certo? Pode ser. E aí, essas coisas são consideradas já nesse tratamento, que você acha que deve ser? Eu sei que houve controle por idade, tem vários controles aí, esses em particular eu não sei se teve não, eu não tenho certeza. Então eu vou dizer assim, eu não tenho certeza, eu não lembro. Mas é claro, em princípio pode ser que influencie, eu não tenho certeza, certo? Eu espero construir uma avalanche de resultados positivos assim ao longo do seminário, do colóquio, para convencer que eu acho que não importa, mas eu não tenho como garantir não. Tem que perguntar para a Natália. Porque, na verdade, a maior parte dos controles são, digamos, alunos de pós-graduação de neurociência, né? Os colegas dela, não é isso? E os pacientes psiquiátricos, nem sempre. Completando a pergunta, vocês na narrativa do Machado de Assis, aquele que vai apresentar características de ter alguma doença mental, sou eu, talvez, Machado de Assis. Não, cuidado. Não, mas Machado de Assis tem um problema, porque Machado de Assis escreveu. Você vai estar falando. E aqui nós estamos falando de texto falado e não escrito. Dá para olhar lá, na verdade, eu vou até comentar no final. Esse é o projeto que está sendo desenvolvido agora, tá certo? Pegar corpos já da língua portuguesa, já existe pronto, e fazer esse tipo de análise. Mas o fato de você estar falando na hora, na bucha, né? Eu acho que é importante. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Aproveitando a pergunta sobre isso, falando também sobre o intervalo de consciência, não tem um a priori aí razoável na escolha dessa maquiagem? Você olhou isso até? Óbvio. Por exemplo, os grupos selecionados. Para você poder aplicar esses testes estatísticos do ortodôntico, você precisaria de uma razoável dependência. Né? Não, veja, então. Os testes são prevencionistas, eles são todos não paramétricos, não assumem gaussianidade, ele tem uma certa. Existe um certo cuidado até onde dá para ter, certo? Agora, o a priori está no seguinte fato, veja, o que eu chamo de SNC são grupos que foram separados por uma psiquiatra experiente que separaram mesmo, né? Então, eles, de fato, eu quero olhar se, uma vez que eu sei por todos os métodos possíveis conhecidos hoje, subjetivos, que esses caras são diferentes, um tem diagnóstico esquizofrênico, outro tem diagnóstico bipolar, quanto quer que vale esse diagnóstico. A pergunta é, se eu extrair coisas do gráfico de discurso desse pessoal, eu tenho como recuperar essa informação se eu não soubesse? Né? Essa é a pergunta diferente. Então, eu não estou mostrando isso ainda, eu só estou mostrando por enquanto que ou seja, se você olha para os números que os grafos geram, você vê diferenças. Repara, gente, eu esqueci de enfatizar talvez a coisa mais importante, né? Que é o que choca a maioria das pessoas mais, digamos, menos afeitas a números. Quando eu pego aquele grafo e tiro os números e construo o grafo,
Na hora que eu construo o grafo, eu joguei fora todo o conteúdo das palavras, tá certo? Joga fora tudo. Tudo o conteúdo que foi dito foi embora. Isso é difícil de engolir, né? Para muita gente. Surpreendentemente, eu dei esse seminário parecido com esse no departamento de psicologia. As pessoas estavam ok com isso. Para minha surpresa. Oi, Larissa. E não lembro. Tá na nota lá. Eu acho que sim, não sei. Mas tem um controle para isso, certo? Estão na fase maníaca, com certeza, os maníacos, os bipolares. Então veja, tem diferenças entre esquizo e mania, tem diferença entre controle e esquizo para algumas coisas. Aqui varia, né? Número de arestas paralelas. Isso é o número grau médio, número de arestas cada noda que eles têm. Não, são um monte de números, vou tentar filtrar isso aqui um pouquinho. Oi? P é arestas paralelas. Quer dizer, quantas vezes acontece de eu ter dois nós e o link ser repetido? O esquizofrênico, então, é um número muito baixo. É muito baixo, ele fala muito pouco. O discurso esquizofrênico são discursos pequenininhos, assim, retraídos. Eu não sabia disso. A minha lembrança de um contato que eu tinha com o esquizofrênico no passado era diferente. Enfim, certo? Você encontra diferenças significativas aqui, ali, aqui encontra. Mas aí vem uma questão que é meio elementar, né? Será que esses efeitos todos não podem ser só essa diferença não pode ser só o resultado da diferentes níveis de verbosidade? Então, isso aqui é o seguinte, é o número de palavras que a pessoa fala, tá certo? Os esquizofrênicos falam muito menos. Ponto, tá certo? Falam muito menos do que os maníacos e do que os controles. Se bem que não seja significativa a diferença aqui. Nem essa com essa. Então, será que aquelas propriedades dos grafos todas que eu estou vendo diferentes não são só porque os grafos são menores e se eles pudessem crescer, os grafos, as coisas estariam mais parecidas? Oi, Márcio. Eu digo o seguinte, por exemplo, tem uma doença mental, esquizofrenia, por exemplo, ela não está o tempo todo, ela tem momentos de surto, mas fora daquele momento ela está ok. Isso é falso, eu estou dizendo. Ela é o tempo todo esquizofrenia, é isso que eu estou dizendo. Lembra? Resposta de Alejandro, eu não sei, certo? Eu não sei os detalhes. O que eu sei é que há um controle na hora de selecionar esses discursos. Para ter algum grau de... porque se você vai fazer essa, vamos dizer, isso é uma medida, se você vai fazer a medida no momento que o cara está numa boa, e aí? Então, eu não sei se... Diga, Fernando. Não, vejo, você disse que foram feitos em consultório. Isso. Supõe-se que ninguém está de surto no momento. Então, ou seja, isso parece ser diferente mesmo quando o esquizofrênico ou o maníaco não está em crise. Mesmo assim, eu acho que parece diferente. por aí. Como é que o número de pessoas consultadas pode variar esse seu comportamento que você está vendo aí? Você é 8 pessoas cada uma. Se você aumenta a amostragem ou diminui, como é que isso aí varia? Próximo paper. É o próximo paper. Eu vou contar. Então, veja só. Se essas coisas podem variar com o número de palavras, na época a gente não soube resolver esse problema. Então, a gente fez uma solução que eu chamo de solução desesperada, tá certo? Normaliza pelo número de palavras. Sei lá, normaliza. Uma raça, tá certo? Divide pelo número de palavras. Sei lá. Você não tem nenhum direito de fazer isso, tá certo? Para você poder fazer, as coisas teriam que crescer linearmente com o número de palavras, e como você não tem como variar o número de palavras, porque o paciente que fala não é você que manda, não dá para saber direito, mas vamos embora, certo? Depois a gente encontrou uma solução para isso bem mais elegante no próximo paper, vamos contar daqui a pouco. Enfim, se você normalizar, você ainda consegue encontrar diferenças significativas. Eu não quero passar mais rápido, quero ir logo para o segundo paper, tá? E o ponto é o seguinte, que se você agora então faz o seguinte, você pega esses dados que estão aqui, tá certo? Treina um classificador para dizer o seguinte, olha só para esses números
e depois de treinar com o seu conjunto de dados, um classificador bayesiano, Naive Bayes Classifier, ver qual é a resposta, qual a qualidade da classificação que esses números te dão comparado com as escalas psicométricas. As escalas psicométricas, o que são? É você pegar um psiquiatra, botar ele para conversar com os pacientes durante um tempão e extrair medidas do tipo, esse cara tem, alogia, que é não falar, ele tem embotamento afetivo, quanto numa escala de 0 a 10? Ele tem, esqueci os nomes, são coisas bem interessantes, variação de humor, ele tem não sei o que lá, são coisas todas subjetivas, que o psiquiatra vai lá, vai botando números numa tabelinha, seguindo o DSM-5, certo? Aquele manual lá. Então, se você usa aqueles dados para... Porque você tem duas tabelas psicométricas, duas escalas psicométricas dessa, então... desculpa, isso aqui não é classificação ainda não, perdão. Isso aqui, então, é o score nessas escalas psicométricas. Quanto maior o score, menos controle você é, tá certo? Então, você vê que elas também separam... Veja bem, então as escalas são muito boas para dizer se você é controle. Aqui na pergunta do Léo ali, certo? Então, a diferença entre controle e o resto é muito clara na escala psicométrica. Mas, entre o esquizofrênico e um maníaco, não é tão simples. Ela não separa, tá vendo? Não é significativamente diferente. Esses números, não é o score simples. E aí você usando os dados para treinar, agora sim, um classificador bayesiano, esses números, veja, isso aqui é sensibilidade, especificidade, área sobre a curva ROC, é uma medida padrão de engenharia que diz quão bem você está classificando sem classificar falsos positivos, tá certo? E capa, eu confesso que eu esqueci, é uma medida também de desempenho de classificação. O que interessa é o seguinte, é que para separar esquizofrênico de maníaco, você usar o gráfico do discurso, você tem um desempenho melhor do que se você usar a escala psicométrica. Ok? Esse é o resultado para guardar nesse slide aqui. Oi? É o seguinte, desculpa, então, preto é a classificação feita no gráfico, usando só os atributos dos grafos. Ok? Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Cinza é uma classificação que você usa as escalas psicométricas de alguma maneira para treinar o classificador. Tá certo? Então esse aqui é muito melhor do que esse. Para controle esquizofrênico, mania e controle, aí meio pau a pau. Né? Oi, Fernando. Talvez seja um momento um pouco prematuro para fazer a pergunta, porque você não entrou no segundo tempo, mas eu vou ter que saber. Veja, por esse resultado preliminar, parece muito claro, está muito claro que isso é uma ferramenta que deveria ser considerada. Né? Na prática clínica, com a sua experiência de convivência com essa outra comunidade, que chance você acha que os médicos psiquiatras têm de adotar algo assim? Para eles deve ser muito novo, diferente. Você está tipo estragando uma das perguntas no final do coloque, é isso? Ok. Se você me responde amanhã. Não, eu posso adiantar. A reação foi tão positiva que eu fiquei chocado. Quase preocupado. Certo? Me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito. Depois eu comento mais. Bem, então vamos lá. Resumo da obra desse paper é o seguinte. Deixa eu bater no paper, certo? Agora eu vou criticar, tá certo? Vou bater no meu paper. 8 é dureza, né? Quer dizer, 8 pacientes de cada é muito pouco, né? É muito pouco. Certo? E a gente ouviu isso do referista e está certo. É muito pouco, mas é o que tinha, digamos assim, certo? Só tem tu, vai tu mesmo. Não é isso? Por favor, fale sobre o sonho recente. Por que sonho? Sei lá. E se não for sonho? Faz diferença? A gente não faz. E os textos são separados em lexemas. Isso dá um trabalho infernal, certo? Um trabalho infernal. E aí, então, o tempo passou, começamos com a Natália, tivemos uma ideia. Eu, como físico e estatístico, que quer, acho que os detalhes interessam, falei, acaba com esses lexemas, pô.
pega o texto e põe palavra. Cada palavra é um nó e ponto, acabou. Se esse troço for robusto, não tentaria importar, certo? E é isso que é o que a gente já fez, já quer logo destruir os detalhes, não é isso? Deu certo, viu, nesse caso? Então, vê, o segundo paper, então, que saiu agora no começo desse ano, olha o título: Análise de grafo de discurso de sonhos é particularmente informativo sobre psicose. Então, de lá para cá, ela conseguiu aumentar o número de sujeitos, 20, 20, 20, e tem uma continha que você faz para mostrar que esse número é clinicamente significativo, levando em conta a prevalência da doença no país, no mundo e no Rio Grande do Norte, tá certo? Que é onde foi feito isso aí. E tem dois tipos agora de discurso, tá certo? Um que é a resposta ao seguinte comando: por favor, me conte o sonho recente. E o outro que é a resposta ao comando: por favor, me conte o que você estava fazendo antes desse sonho, no dia anterior. O que você fez no dia anterior a esse sonho? Para a pessoa contar sobre o dia dele, certo? Dela, né? E vamos acabar com flexemas, pelo amor de Deus. Pega o texto e manda. E aí que entrou então o Raimundo Furtado e o Pedro Maia, que escreveram um software que, dado um texto, um arquivo TXT, ele gera para você um gráfico imediatamente. Pronto. Sem saber se é artigo, sujeito, objeto, verbo, vírgula, não interessa, tá certo? Tem umas opções lá de tirar vírgula, tirar pontuação, incluir pontuação, mas fora isso não tem mais lexema, é palavra, joga lá, vê o que acontece. Então agora tem alguém falando sobre o seu sonho e alguém falando sobre sua vigília, sua atividade durante o dia. Muito bem. Aqui são exemplos de verdade, tá? Exemplos reais. Então, isso aqui são 3 relatos de sonho que guardam. E repara que eu chamei isso aqui de mania antes, tá certo? Agora nós chamamos de bipolar, é a mesma coisa, tá bom? É o bipolar na fase maníaca. Aqui nós chamamos de bipolar. Esquizofrênico e controle. É parecido com antes, né? Claro, porque é o mesmo tipo de discurso sobre sonho, só que aqui não tem mais lexema, aqui são palavras. E aqui são os caras falando sobre o dia. Aquele dia eu fui na casa da minha avó, fui lá, eu fiz isso, sonhou depois não sei o que, né? Repare que as diferenças aqui ficam bem menos marcantes, né? Só de olhar assim, é claro que você podia falar, está escolhendo um exemplo malicioso, né? Mas na verdade não. Quando você calcula, roda os 500 atributos lá de grafos, que é o que tem programa hoje em dia, então faz na hora, assim, bem fácil. Me perdoem pelo número absurdo de grafos, mas só para listar alguns aqui, tem o número de palavras, nós, arestas, o que é isso? Não lembro mais. Arestas paralelas, números de loop de ordem 1, loop de ordem 2, loop de ordem 3, nó componente conectada, fortemente conectada, grau médio, número de arestas por nó, densidade, que é o número de bits dividido pelo número total de nós, diâmetro da rede, é a maior distância entre dois bits que vão pulando, ASP, esqueci o que é, desculpa, CC, coeficiente de cluster, de aglomeração, certo? E aí tem sonho e vigília, sonho lado esquerdo, vigília lado direito, esquizofrênico, bipolar e controle, cinza escura, cinza e médio e branco, tá certo? É uma complicação, lamento, mas os resultados estão aí. O que é para ser notado aqui, dada essa confusão, repara o seguinte: a linha vermelha, quando tem uma linha vermelha, mas tem linha vermelha assim, é uma diferença significativa, uma diferença estatisticamente significativa entre dois grupos, certo? Dois grupos diferentes para o mesmo regime. Então repara que o sonho, se eu pegar rato de sonho, eu consigo separar no número de palavras um esquizofrênico de um bipolar, esquizofrênico de um controle. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Sempre no sonho, sempre no sonho, sempre no sonho. Na vigília eu não consigo separar os dois grupos. Outra coisa, eu também posso pegar o mesmo grupo, bipolar com bipolar, e comparar o relato de um sonho de bipolar com o relato da vigília do bipolar. Então a pergunta é: um bipolar quando fala do sonho é diferente de um bipolar quando fala da vigília? O mesmo grupo, duas situações diferentes. A resposta é sim.
Controle, sim. Esquizofrênico, não. Se você olha para os discursos do esquizofrênico falando sobre o sonho, contando um sonho ou contando a realidade, não tem diferença estatística na maior parte dos atributos aí. Certo? Oi, Clécio. Tenho a impressão que quando a pessoa conta um sonho, é uma sensação muito mais criativa, né? Difícil celebrar bem o sonho. Uma coisa é você relatar o que aconteceu no interior, acessa apenas a memória. A pergunta é, se ao invés de você dissesse, conta o seu sonho, conte uma história, bem uma história. Certo. Essa é a última coisa que eu vou falar, tá certo? É o que a gente, onde nós estamos agora. Guilherme, vou responder essa pergunta, tá? Vou chegar lá. Então, repara que aqui o esquizo está sempre aparecendo, né? Às vezes consegue diferenciar o controle, às vezes não, depende do atributo, não é uma porção de atributos, certo? Quanto tem aqui? Aqui tem 15, né? Sei lá. Tem número que já estava mais. Bom, você pega esses números, raw data significa que eu pego o discurso e calculo as coisas. Não mexo nada, o discurso inteiro. Calculo, posso usar isso para treinar um classificador, ver se eu consigo classificar e separar os dois grupos. Então, aqui o resumo da ópera. Esquizofrênico é diferente dos outros grupos. Só se você usar os relatos de sonhos. E a diferença entre sonho e vigília, apenas para bipolar e controle. Esquizofrênico não tem diferença entre sonho e vigília, do ponto de vista dos atributos e gráficos. E se você usar um classificador para treinar para tentar separar os grupos usando só o atributo dos gráficos, você vê que o relato do sonho dá uma classificação melhor do que o relato da vigília. Certo? E também, se você quiser separar entre sonho e vigília o mesmo grupo, repara que os esquizofrênicos estão sempre aqui em torno de 50%, tá vendo? Você não consegue dizer, uma classificação de 50% é sonho ou vigília, ele não quer dizer nada, né? Você não sabe dizer, joga uma moeda que você vai ter uma chance igual de acertar se ele está no sonho, relatando o sonho ou a vigília. Oi. Os pacientes sabiam antecipadamente, antes do início da entrevista, que iam relatar o sonho, ou não, foram informados ali na hora do sujeito? Eu acho que são informados na hora, não são informados antes, não. Tenho a impressão que não, porque por outro lado tem um termo de consentimento, né? O comitê de ética humana é bastante rigoroso com essas coisas, então você entrega para o comitê qual o questionário que você vai passar para eles e tal. Agora eu não sei se quando o cara assina aquilo está escrito com o que ele vai ser perguntado, eu não tenho certeza. Pode acontecer que você vai dizer, eu não lembro do sonho. Pode, aí esse paciente não encontra, não entra na amostra, né? Não tem relato. Eu queria perguntar o seguinte, se você não vê diferença entre sonho e vigília, você pode dizer que o esquizofrênico vive no mundo completamente fundamental? O impulso é esse, né? O impulso é esse. Agora, entre o resultado e a gente poder ser capaz de afirmar o que você está dizendo, é uma diferença grande que passa por algumas questões que o Clécio colocou. Então depois eu vou comentar no final o que a gente está fazendo agora, tá certo? Para tentar elucidar essas coisas. Bom, então, de novo, aqui a classificação é melhor para relato de sonho do que para vigília. Agora, novamente, será que isso não é apenas um efeito de verbosidade? Novamente, os esquizofrênicos falam menos que os outros. Tanto, principalmente no sonho, né? Repara que na vigília não tem diferença entre eles, tá vendo? Eles falam sobre o sonho, a diferença entre eles é grande. O cara, o controle, quando fala sobre o sonho, fala muito mais do que quando fala sobre a vigília. Né? Será que, de novo, é só o tamanho, o grafo é menor e, portanto, os atributos são diferentes e pronto? E aí, já tinham se passado 2 anos desde aquela solução desesperada, lembra que eu falei? Dividir pelo número de palavras? Que negócio meio sujo, né? Meio feio. Aí a gente teve uma ideia tão simples. Você pega o discurso, que tem, sei lá, 40, 50 palavras, e você fixa o número de palavras na marra. Você faz uma janela deslizante. Aqui eu estou usando uma janela de tamanho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Só que imagina uma janela de 10, 20, 30 palavras ao invés disso, tá certo? Você calcula, você pega um pedaço do discurso, esse aqui, faz o grafo, calcula os atributos.
anda para a janela, faz o gráfico com os atributos, anda para a janela, faz o gráfico com os atributos, e para cada paciente, então, ao invés de um gráfico, você tem um conjunto de grafos, sempre do mesmo tamanho, e que você pode fazer uma média, enfim, fazer uma estatística aí para tirar números de novo, ok? E você resolveu o problema da normalização. Porque, de novo, se a esperança é usar isso na prática clínica, criar escalas, né, que você pode usar, você precisa ter uma maneira de garantir que o seu sistema está normalizado por alguma coisa, está calibrado, né? Então, a maneira de você calibrar é fixar o número de palavras. Simplesmente. Então, usando grafos de 30 palavras, o que você vê, então, agora gráficos de 30 palavras, inclusive para os esquizofrênicos que falam menos. Você pega os discursos maiores, tá certo? Inclusive 30 palavras é meio que o limite do tamanho típico aí dos gráficos dos esquizofrênicos. Se pegar 40 palavras, você já perde um monte de pacientes esquizofrênicos, os relatos são mais curtos do que isso. Certo? Enfim, o que a gente vê aqui é que você continua tendo muitas diferenças estatisticamente significativas. Como é? Esquizo bipolar, esquizo controle, esquizo bipolar, esquizo controle, esquizo bipolar, esquizo controle, até na vigília às vezes, né? Uma coisa que era menos saliente antes. E novamente, aqui você consegue separar vigília de sonho do mesmo grupo para os controles, para os bipolares, para os bipolares, mas nunca para os esquizofrênicos. Você não consegue separar a vigília de sonho dos esquizofrênicos. Fala, Pedro. Separar já os esquizofrênicos porque eles falam menos e aumentar o número de palavras até conseguir separar os dois maníacos e. Eu não entendi, como é? Então, já que os esquizofrênicos falam menos, já separa. Já separados dos esquizofrênicos. Aí agora aumenta esse número de palavras até separar as duas próximas. Mas o problema é que a questão central é separar os esquizofrênicos dos bipolares, né? O diagnóstico diferencial que é a parte difícil. Separar quem é controle não é a parte mais difícil. O diferencial é que é o difícil. Então vamos lá. E aí você começa a interpretar essas coisas, né? O esquizofrênico é menos conectado do que os outros grupos, tanto em sonho como em relatos de vigília. E esse menos conectado é uma licença poética, digamos assim, para você dizer que esses números aqui são menores. Componente fortemente conectada, número de arestas, e assim por diante. Elementos de teoria de grafo que obviamente tem a ver com conexão, tá certo? Se você conhece um grafo. Você também vê que os bipolares são menos conectados do que os controles apenas nos sonhos, tá vendo? Então, essa diferença B controle, né? Aqui é branco e esqueci aqui, né? Aparece aqui, mas não aparece a diferença entre esse e esse nos gráficos da direita, na vigília, tá certo? Você vê que tem várias combinações de análise possíveis que você pode fazer aí. E de novo, uma coisa que se repetiu aqui é que diferença entre sonho e vigília jamais para esquizofrênico. Não encontra diferença estatística entre os dois. E aí, de novo, agora você usa gráficos de 30 palavras, os atributos desses gráficos, para treinar um classificador, e você consegue obter resultados de classificações muito boas, quanto maior, melhor. Aqui o dado puro, gráfico de 10 palavras, gráfico de 20 palavras, gráfico de 30 palavras, tá certo? Ele vai subindo aqui, satura, esquizofrênico e controle, por exemplo, meio que tanto faz se você usar sonho ou usar vigília. Agora, bipolar e controle, aqui foi difícil, certo? Você só consegue com o gráfico do sonho. Você não consegue com o gráfico da vigília. Não consegue diferenciar os caras. E novamente, o esquizofrênico não separa sonho de vigília na classificação. Você consegue classificar, né, agora. Você também pode tentar fazer uma classificação tripla, né? Ao invés da resposta ao classificador ser é isso ou aquilo, você pode perguntar é isso ou aquilo outro, né? É esquizofrênico, maníaco ou o controle, e você consegue uma classificação boa também, melhor com sonhos do que com a vigília.
e melhor que as escalas psicométricas. E aí vai. Uma coisa interessante é o seguinte, esse gráfico é difícil de olhar, vamos explicar com calma o que isso significa. No eixo horizontal, cada coluna é um item daquele score psicométrico. É um número que a pessoa atribui aqui, eu esqueci o que significa essas coisas, mas alogia, embotamento afetivo, confusão de pensamentos, cada vez tem um número, tá certo? Que você atribui, fazendo entrevista psiquiátrica, usando o DSM-5 lá, certo? E coloca o número aqui, pá. Na vertical, o que nós temos são os atributos dos gráficos, é um número que eu tiro lá no meu software. E você pode calcular para toda a população de pacientes uma correlação entre esse número e esse número daqui. A pergunta é, o atributo do gráfico de alguma maneira reflete algo que você mede, que o psiquiatra normalmente mede no consultório, subjetivamente? Isso aqui é objetivo, é um número, isso aqui é subjetivo. Isso é uma entrevista psiquiátrica. E você vê que há uma anticorrelação, aqui a correlação, o caminho de cores é a correlação, tá certo? Há uma anticorrelação estatisticamente significativa quando tem a bolinha branca, entre vários números de arestas, LCC, conectividade aqui, com vários atributos negativos, escala negativa, tá vendo? Negativo, subescala negativa. Aqui o referência também. Só se você usar os relatos de gráfico, de sonhos. Se você usar o relato de vigília, as correlações não são estatisticamente significativas em geral, e quando são escala geral aqui, que é uma escala nem positiva nem negativa, ela não é muito informativa do que você quer. Então isso aqui está confirmando, de certa maneira, por que esse troço funciona de alguma maneira, certo? Porque está correlacionado. Não sabemos por que, não faço a menor ideia, tá certo? O Clécio levantou uma hipótese ali, a gente tem umas 3 ou 4, mas o fato é que você verifica isso aqui, então dá um certo conforto, talvez, para o psiquiatra entender que, de fato, está medindo alguma coisa, de alguma maneira isso. Paulo, Oi. Quais diferenças foi testado se o paciente está em medicação, ou sob medicação, ou não? A pergunta da Clarissa, eu suponho que sim, não sei, de novo, não sei, não lembro. Suponho que basta. Eu acho que sim. Eu não sei. Mas havia um controle para isso, certo? Quer dizer, os pacientes estão num estágio semelhante, eu acho, de medicação, se eu não me engano. Eu preciso lembrar da parte de métodos da UPI, porque é difícil de ler para mim, inclusive. Então, uma coisa que a gente verificou também é o seguinte, se você usar só a informação dos grafos, você separa esquizofrênico de bipolar muito bem. Se você usar só a escala psicométrica, você separa mal. A pergunta é, na prática clínica, um psiquiatra não vai deixar de usar o que é usado há 100 anos, tá certo? Ele vai usar as escalas. A pergunta é, se você usar a escala e o dado do grafo atrapalha, tem uma interferência destrutível, por assim dizer? E a resposta é não, tá certo? Se você usar os dois juntos, não piora, melhora até um pouquinho de vez em quando, tá certo? Então, para dizer que não é uma ferramenta que bagunça com tudo que o psiquiatra já usa normalmente. Esse é o espírito desse teste aí. E a questão é a seguinte, né? A dúvida fica, mas será que isso não é uma particularidade da língua portuguesa falada no Rio Grande do Norte, né? Por pacientes daquela faixa de renda que frequenta aquele hospital? Em Caicó eu sei, em Caicó eu sei. Veja, resposta, não tem como saber. A gente fez o melhor que dava para fazer com os relatos que a gente tinha. Bota no Google Translate, certo? Bota no Google Translate, traduz para inglês, espanhol, francês e alemão. O Google Translate, digamos assim, é porque é o tradutor menos pior, talvez, que tenha por aí hoje em dia. Se alguém conhecer o melhor, me avise, tá certo? Não traduz palavra por palavra, né? Então, o alemão, que é uma língua de outra raiz, vai botar o verbo no final, inverte a frase, certo? Fala, Lúcio. Se é um tradutor, o gráfico vai ser invariante? Claro que não, porque o Google Translate é um tradutor
Ele traduz a frase inteira, ele troca a ordem das palavras, né? Adjetivo com substantivo muda em inglês, aí quando repete com uma ordem diferente, né? Claro que tem falhas, certo? Ou seja, mas o grafo não é o mesmo, não. O grafo não é o mesmo, não. É parecido, mas não é o mesmo. Dizem que o tradutor do Google é esquizofrênico. Mas em alguns casos, o pessoal pode ter um certo vício de linguagem. Sim. Ocultar o sujeito na hora de construir a frase. Sim. Isso o Google Translate provavelmente não. Sim. Veja, isso é uma coisa muito frágil isso aqui. Eu não estou dizendo que não é nada. É muito frágil. É simplesmente a única coisa que dá para fazer. Para fazer um testezinho. É um teste mínimo, né? Isso aqui pode não resistir. Inclusive, depois que nós publicamos o trabalho, tem uma certa repercussão em alguns sites e tal. A gente recebeu um e-mail de um grupo italiano falando assim, olha, temos aqui relatos de pacientes esquizofrênicos italianos. Topa fazer um teste cego? Certo? E então, nós topamos, estamos esperando aí. Claro que italiano e português é muito parecido, mas pelo menos a questão da cultura, ali, né, do nível educacional tal, se apresta um pouquinho, né, de alguma maneira. Foi, Márcio? Talvez você tenha feito isso, eu não percebi, mas você também comparou com pessoas normais entre si? Controle. Controle. Então, são estudantes de pós-graduação em neurociência, não sei se são normais. Sei lá. Feito nós. E a pergunta do Clécio, então, por quê, né? Por que relato de sonho é mais informativo? Resposta, não sei, tem algumas hipóteses, e cada uma dessas linhas de investigação aqui cada pergunta aqui, acho que dá uma carreira científica, no final das contas, certo? Então a Natália, que está no doutorado dela, tem muita coisa para fazer pela frente, estou muito feliz, assim. Uma das coisas que há na literatura, aí tem uma literatura que argumenta que psicose parece muito com sonho, certo? Então vai na linha, quem foi o Léo que está dizendo aqui, se o cara está com uma crise psicótica, ele está tipo como se estivesse sonhando. Tem gente que já pensou nisso antes, tá certo? E esses resultados apontam nessa direção. Como é que você vai fazer isso? Não sei. Sonhos, então, eu acho que foi na linha que você falou, são coisas que você esquece mais fácil, muito mais fácil do que um evento da sua vigília. Inclusive a gente sabe por quê, tá certo? Tem a ver com a química do cérebro lá, alguns neurotransmissores têm uma produção diferente na hora do sonho. Você não guarda aquele negócio, você não guarda mesmo. Você não produz o que você tem que produzir para fixar aquele negócio. Então, pode ser que a diferença seja só porque na hora de contar o sonho, você está contando uma coisa que você não lembra direito. Então tem que dar muito mais voltas, tal, certo? Tem como testar isso. Então, como é que você testar isso? Pede um paciente controle, pede para ele contar uma história que aconteceu ontem, uma história que aconteceu no mês passado, ano passado, ou bota ele para assistir um filminho, etc e tal, e faz esse controle pelo tempo. Estamos fazendo isso, tá certo? Esquece a psicose, pega um paciente controle e vê se a memória é um fator nesse processo. Outra coisa é a questão da saliência afetiva. Raramente, ou digamos, na menor parte dos casos, os sonhos são afetivamente neutros. Sonhos em geral são coisas muito boas, muito ruins, boas e ruins, né? Os sonhos não são coisas neutras normalmente, os meus problemas, eu sei, você sabe? Na verdade, o sonho tem uma saliência afetiva. É ruim, puxa, como foi ruim, puxa, como foi bom, né? E a vigília não. A vigília é neutra. Então a pergunta é, se você estimular o sujeito a contar um evento, não um sonho, mas que tem uma saliência afetiva bem controlada, e isso os psicólogos sabem fazer, vai dar uma coisa parecida com um sonho, sim ou não? Está sendo feito também, ok? Está sendo feito também nesse momento. Então, existem figurinhas catalogadas, tipo, uma catástrofe de avião, um acidente de avião, o pessoal todo ensanguentado no chão. É uma figura negativa, ok? Ou uma mamãe com um filhinho no colo, sorrindo, cantando, não sei o que lá, uma figura positiva. Um livro em cima da mesa, uma figura neutra, ou talvez negativa, dependendo né? Enfim, e aí você pode testar essas figuras e falar, conta uma história sobre esse negócio. Então aí não tem a questão do sonho, mas tem a saliência afetiva. Você pode botar a memória deslocando no tempo também esse negócio. Isso está sendo feito. E tem também uma coisa que é um pouco diferente disso, e que
tem a ver com a natureza introspectiva do sonho, que não é necessariamente a questão da afetiva, não é necessariamente a questão da memória. É simplesmente o fato que, se você perguntar o que eu fiz ontem, eu vou falar, ontem eu vim para o trabalho, tive um dia agradável no departamento de física, foi tudo tranquilo, depois eu voltei para casa, não teve trânsito, certo? O trânsito estava fluindo maravilhosamente, cheguei em casa, eu jantei com a minha família, li um livro, assisti televisão. Né? Então, se eu contar isso para você, são eventos com os quais você consegue se relacionar facilmente. Você sabe que o trânsito de Recife é tranquilo, quase não tem trânsito. Você sabe que a vida aparente física é tranquila. Você sabe que a minha família é linda, maravilhosa. Então, tudo certo, né? É um evento fácil de eu compartilhar. Agora, se eu estou sonhando um troço que é esquisito, né? Tinha um gorila no baixo, né? E a freira estava de olho nele. Até contar para você esse negócio, para explicar, até explicar, né? Até explicar e dar o contexto do troço que não faz parte de uma realidade como a nossa, explica uma volta no discurso que talvez explique o negócio, independentemente da excelência afetiva. Isso a gente não sabe como começar ainda não, tá certo? Então, na verdade, tem muita coisa andando isso aqui. Tem muita coisa andando. Então, a Natália está trabalhando também com paciente com demência, que não é psicose. Demência é outra coisa, né? Alzheimer e tal. O empobrecimento da fala, a diferença na fala tem a ver com memória, mas não com psicose. Psicose é outra coisa. Então, será que tem diferença? Dá para prever? Vamos ver. Dá para relacionar esses atributos de grafo com coisas que você mede quando coloca o paciente esquizofrênico numa máquina de ressonância magnética funcional? Correlacionar grafo de palavra com dado de ressonância também tem um tempo submetido. O que acontece na cabeça de uma criança quando ela aprende a ler e escrever? O desenvolvimento da linguagem formal da criança. Então, é uma das linhas principais da Natália atualmente, trabalhar com educação, acoplado com crianças em escola, para ver se esse tipo de medida consegue antecipar, por exemplo, déficit de atenção, problemas de aprendizado, esse tipo de coisa. Se você conseguir pegar isso precocemente, é uma grande ajuda. Então, você vê que o negócio rapidamente bifurca para um grande número de aplicações e a gente tem recebido um número razoável de contatos, assim, de gente interessada em medir coisas, né? Usar o programa e tal. Resumindo, análise de atributos de gráfico tem potencial para se tornar uma linguagem, uma ferramenta não invasiva, de baixo custo e esperam, né, invariante de linguagem para diagnóstico psiquiátrico, sendo capaz de talvez levar a pesquisa para uma coisa um pouco mais objetiva. Repare que é totalmente objetivo o método, para o bem ou para o mal, né? Não sei. Essa análise também tem potencial de melhorar a pesquisa básica em psicologia, dando um entendimento melhor de psicopatologias complexas e fenômenos cognitivos expressados através do discurso. Por exemplo, o Rios comentou sobre o Machado de Assis. Uma outra coisa é você pegar textos escritos, que é uma coisa completamente diferente. O texto escrito o cara pensou para escrever, eu consigo fazer coisas diferentes com escritores sabidamente psicóticos. Tem isso também, né? Escritores são conhecidos por serem psicóticos. Tem alguma diferença? Tem uma aula de iniciação lá fazendo isso. Enfim, é isso aí. Eu só queria agradecer a todo mundo que trabalhou. Tem muita gente envolvida nisso aqui, os hospitais que deram apoio, CAP, CNPq, FACEP, FAPERN. E se alguém tiver interesse, o software é livre, é gratuito, está lá no site que é o FRN. Esse software não faz diagnóstico, tá certo? Ele só calcula os atributos de gráficos. É isso aí. Obrigado. Valeu. Vocês já experimentaram fazer isso aí com pessoas que estejam bêbadas? Porque a parte do controle que você falou, essa questão do discurso que você, por exemplo, uma pessoa normal controla o discurso. Ela sabe, olha, eu vou falar tal coisa, vou colocar nessa roupagem que é melhor, essa coisa. O cara bêbado ele perde isso. Eu fico imaginando como é que faria esse experimento de maneira correta. Bora lá? Não, quer dizer, se você puder fazer isso, você tem que escrever um projeto de comitê de ética humana, tá certo? E é nada trivial, tá certo? Por exemplo, a continuação dessa pesquisa, a gente acabou de receber o primeiro parecer do comitê de ética, não foi aprovado mal de cara, não. Porque quando você disse para a pessoa que vai perguntar sobre o sonho e tal, ele disse, olha, então é um experimento inócuo que não tem sofrimento, ela falou, calma, não vai tomar um assim, não.
Porque pode ser difícil para a pessoa, tal, então não é tão simples quanto a gente gostaria, entendeu? As coisas são mais delicadas. Oi? Eu gostaria de saber se esses graus também são aplicáveis para o caso de pacientes neuróticos, ou seja, que não alucinam, coisas disso. Se são aplicáveis para pacientes neuróticos, né? Não sei, mas veja, a ideia é essa, veja, o software está publicamente disponível e é uma coisa muito elementar, na verdade, o que a gente fez, né? Bastante rústica. Então, a gente mostrou que o gráfico funciona para separar alguns grupos ali. Para responder essa pergunta, alguém teria que pegar os pacientes sabidamente neuróticos, não sei como é que isso é classificado, obviamente, e ver se em algum protocolo, tipo contar o sonho ou contar sobre alguma outra coisa, eles seriam capazes de separar, né? Não sei. Pode ser que sim, né? Não sei. Até uma outra pergunta. Tá. Desculpa. A diferença seria diferente para a análise. Você pediu para que o paciente contasse outros principais diferentes, uma história definida ou alguma coisa que seja do YouTube, por exemplo. Conte a história de João e Maria. E aí você vê a diferença de detalhes, porque aí você evitaria essa questão de você ter sonhos exclusivamente bons ou exclusivamente ruins. E aí você teria diferença de discurso, uma coisa que você já tem uma ideia básica qual vai ser o discurso que ele vai utilizar. Será? Um dragão no meio do João e Maria. Então, não sei. Ou seja, estamos testando algo parecido com isso. Não sei se tem uma história bem conhecida, né? Até porque você dizer que tem uma história bem conhecida, depende da cultura, depende do lugar, teria que testar, né? Mas a história de você pedir para o cara contar uma história na hora que não seja um sonho, é o que nós estamos fazendo com as figurinhas agora, certo? E ver o que sai dali. Vamos ver. Também estou curioso, não sei, não sai o resultado ainda. Professor, o senhor poderia traçar isso para a área criminal, para saber o perfil de psicopatas, maníacos, fazer uma escala? Talvez tem que pegar os psicopatas e testar, né? Reservar, eles contaram no sonho. E o deputado? Não sei. Fazer isso com o deputado, hein, professor? Rodrigo? É Rodrigo, né? Vai mudar ele, não. Várias drogas afetam o órgão de medicina do cérebro. E geralmente um desses pacientes talvez tivesse tratamento. Qual a influência das drogas sobre os resultados? Deve ser razoável, né? Mas de novo, essa área que eu menos entendo porque eu não sou psiquiatra da parada, né? Agora são pacientes que eu acho que estão medicados, mas são medicados, estão numa clínica psiquiátrica, certo? Quer dizer, a droga modula o funcionamento. Sim. Essa modulação, essa diferenciação, é uma modulação da droga, de fato, é um mecanismo interno. Como é que você separa a droga, a mecanismo da droga no cérebro e do cérebro limpo? Essas coisas são complicadas, né? Você não tem controle total sobre sua... Poder pegar um controle e dar uma droga dessa, topar, quem se deu um passo à frente, né? Quem topa se voluntariado. Isso, né? Então, veja, você tem razão quando constata que quando a gente tira uma conclusão sobre alguma coisa, enxerga alguma coisa, a gente não tem como saber o que foi que causou aquilo, né? Então, o transtorno está lá, digamos. A medicação também, né? Não sei, então, não dá para saber direito. O que dá para saber é o que está sendo tomado agora, estão fazendo estudos sobre os pródromos, essa é a palavra correta? Pródromo é um paciente que está nos primeiros episódios, né? Esquizofrenia é uma coisa que normalmente acontece na adolescência em diante, né? Na adolescência, já vai sendo adulta e aí começa a aparecer as crises. Então, se você consegue pegar estão fazendo estudo de pródromo justamente para isso. Porque se a gente consegue um marcador objetivo, que o cara, mesmo que os outros sintomas mais
digamos, mais extremos começam a se manifestar, se aparece alguma outra evidência no discurso do cara, já é um grande adianto, tá certo? Até para você poder, digamos, por exemplo, não sei, usar a medicação correta, ou dar um tratamento, né, para as pessoas. Esse estudo dos pródromos também está sendo feito, inclusive com um tratamento longitudinal, quer dizer, pega um paciente hoje, um paciente daqui a não sei quanto tempo, depois que ele entrou na crise, na doença, e depois a pergunta é, vai mudando o grafo, já de uma maneira, enfim. Isso também está sendo feito. Isso é mais complicado, né? Porque demora um certo tempo, então tem uma colaboração grande. Para selecionar uma prova mais efetiva para um determinado paciente. Por exemplo, outra variável. É difícil, né? É difícil saber. Você não produz dado experimental assim, né? Cada ponto ali é uma pessoa, né, que tem uma história, que ficou ali com a história, não tem nada a ver com a vida dela. A gente não consegue controlar tudo, né? Mas eu concordo com você que fica sempre uma indefinição. Aliás, a definição é só o que tem aqui, né? A gente consegue só jogar uma luzinha sobre algum aspecto, né? Espero, talvez. A minha pergunta é, como é que você vê esse estudo, né? Eu entendo como físico, tem um papel importante nessa sugestão dos gráficos, mas atualmente o programa está aí, qualquer pessoa pode usar. O que você, do prefeito, acha que ainda precisa melhorar na análise? Por exemplo, o número de palavras, o que é importante, como é que eu normalizo, como é que é o tratamento desse ou ele está pronto para você? Tem várias coisas a serem feitas, na verdade. Desde as coisas mais, digamos, imediatas, digamos, mais arroz com feijão, por assim dizer, até coisas mais, como diria o pessoal do Google, moonshot, né? Tiro para a lua, né? Uma coisa mais ambiciosa. Se eu tivesse um sonho, se eu pudesse escolher, o que aconteceria, né? Então, dentro das coisas mais feijão, arroz com feijão, tem coisas do tipo, mesmo esse classificador, perdão, classificador bayesiano, você tem poucos dados, então você tem que treinar com uma parte dos seus dados e depois testar o resultado com outros e fazer um negócio chamado bootstrapping, que é repetir. Então, essa parte de quantos dados nós temos e quantos parâmetros nós temos para mexer, para mim não está claro que esses resultados são tão limpos assim, tá certo? Então, para isso eu gostaria de ter mais pacientes e olhar com mais cuidado com isso aí. Embora, engraçado, eu fiz doutorado em redes neurais artificiais, mas eu não mexi nessa parte do treinamento da rede neural artificial, tá certo? Uma ironia do destino. Então tem várias coisas assim, de método mesmo, que eu acho que precisam ser investigadas. Agora, tudo isso, digamos, fica meio desprezível cientificamente quando você se vê com essas questões mais fundamentais, né? Por que o sonho é tão informativo, né? Tem a ver com a memória, tem a ver com o filho. Então, essas perguntas que são mais, digamos, de fundo, são mais profundas do ponto de vista da neurociência, é claro que elas acabam me chamando, independentemente de eu ser físico ou não, entendeu? Esse é o problema. Então, eu estou sendo estudado por uma área que não é a minha e que eu vou tentar fazer alguma coisa, sei lá, ajudar de alguma maneira, né? Certamente o negócio explodiu, ele fugiu ao controle, ao escopo inicial de maneira muito producente, tá certo? Ele gerou foi muito frutífero, um estudo que gerou muita perspectiva em outras áreas. E eu tenho dificuldade de contribuir, inclusive, em várias delas. Eu estou ali olhando, tentando entender o que está acontecendo, né? Do ponto de vista de um físico ainda talvez teórico, será que existe um modelo mínimo de ordem zero que eu consigo fazer para reproduzir essas coisas? Um gerador de palavras artificial que de alguma maneira se incorporasse informação neurocientífica? Esse é longo prazo, certo? Esse não se ia fazer de jeito nenhum, mas se alguém fizesse seria bem legal, né? Seria bem legal. Você comentou que você separa manualmente a questão de você separar aqui uma sentença, as lexemas. Isso. É manualmente? No primeiro paper era. No primeiro paper era, depois o segundo jogou fora. Esquece isso, pelo amor de Deus. Esquece isso. E pega palavras. Não tem uma lexema, é palavra mesmo. Eu fui para a casa da minha avó. Certo? Artigo contra. Deixa lá. É uma questão delicada a amostra experimental, né?
várias áreas, na física e na química, você conseguir amostra dos outros. E a dificuldade que você tem aí de ter a licença, né, para poder fazer o experimento. Não seria possível ter um banco de discursos, né, de pacientes, quer dizer, você disponibilizava todo o discurso, você tinha lá, você ia lá como você faz com o banco de proteínas, o banco de... tirava e usava seu programa e estudava e dizia, olha, esse cara aqui é isso, aqui, e depois a conexão do sonho com a pessoa ficaria sob sigilo, né? Concordo totalmente. É isso aí. Eu economizava bastante, claro. Você poderia, inclusive, também pesquisar outros tipos de comportamento humano que não sejam só os patológicos. Eu não sei se existe eu descobri que o nome disso é corpus, né? Esses corpora, né? Por aí, eu acho que talvez sim, não tenho certeza exatamente, mas se tem, não tem muitos, e tem sempre o problema da condição experimental, corpus de que tipo de discurso, né? Mas eu concordo. Então, o que tem muita coisa escrita, né? Existe um banco de dados aí de textos em língua portuguesa publicados, sei lá, na Folha de São Paulo nos últimos 20 anos. Aí dá, sei lá, não sei quantos terabytes de dados, né? Estão gravados, né? Tem muita coisa gravada. Aí, entre gravar e transcrever, eu não sabia. Eu jurava, na minha inocência, que era um problema resolvido esse. Eu falo, alguém escreve. Mas, aparentemente, não é assim. Não é tão simples assim. Em português, pelo menos, tá certo? Em inglês, sei lá, o meu celular Android faz mais ou menos isso. Agora com ele fazendo mais ou menos, né? Então, aí se botou um elemento humano no gargalo, complicou. É nosso gargalo hoje em dia, né? A transcrição. Eu tomo uma fita cassete e me dá um texto no computador. Tem que pagar um cara fazer isso. Ou faz você mesmo, fala horas, né? Porque aí tem a questão da prosódia, da pronúncia do cara, fala de um jeito, como é que eu transcrevo isso? O que ele falou mesmo? É complicado, mas, cara, o banco de dados é espetacular. A pergunta é um pouco, eu não sei se já respondi de certa maneira, mas eu você deu a impressão de que a ideia de olhar para o significado das palavras é um trabalho que não tem futuro. Realmente, ou seja, separar os temas, ou então, por exemplo, contar o número de letras de cada palavra, sei lá, alguma coisa, associar significado. É uma coisa que não tem muito sentido. Não sei, eu acho que talvez tenha, mas como o nosso interesse, na verdade, desculpa, pode ser que tenha sim, pode ser que tenha. A pergunta é como é que você faz isso operacionalmente, né? Sem ser uma análise caso a caso e tal. Então, na verdade, nós temos um N+1, né, projeto derivado desse, que envolve acoplar de alguma maneira esses grafos com chamadas redes semânticas. Então, uma rede semântica, o que é uma rede semântica? É uma rede onde cada uma é uma palavra e a ligação entre a palavra tem a ver com proximidade semântica. Proximidade semântica é mensurável. É mensurável, pelo menos de maneira ad hoc, operacionalmente mensurável. Você pega não sei quantos milhares de textos e vê quando uma aparece junto da outra. Então, digamos, gato é mais parecido com cachorro do que gato com mesa e cachorro com mesa. Então, o link a distância entre as duas palavras é menor, você consegue medir esse troço, certo? Entre elefante e girafa é mais próximo do que elefante e sei lá o quê. Enfim, você vai construindo essas coisas e para isso existem bastante bancos de dados, bancos de dados disponíveis. Como você faz para usar essa informação com essa aqui? Não sei, estamos aí. Vai custar aí alguns alunos de doutorado, não sei. Mas, então, existe essa possibilidade também. Porque, desculpa. Porque a distância semântica já foi usada
para tentar medir algo como introspecção, que é justamente um dos temas ali, né? Uma das possibilidades ali de entender por que o relato do sonho é mais informativo que o de vigília é a questão da introspecção. Você olha, o sonho é um relato mais interno, mais introspectivo, e é por isso, será, que ele revela mais sobre a mente do sujeito quando o cara é obrigado a visitar propriamente, do que o da vigília. Então, a psicanálise faz isso. A psicanálise faz isso de maneira subjetiva. Subjetiva, exato. Faz isso, mas de maneira subjetiva. A psicanálise é catar essas coisas que se repetem. De maneira subjetiva. Então a questão é, a gente consegue transformar isso num marcador. Esse é o ponto. Essa aqui é a dificuldade. Então esse trabalho sobre introspecção é muito interessante. As pessoas tentaram medir, por exemplo, a frequência. Eu vou chegar lá. Por exemplo, as pessoas conseguiram medir eu estou citando sem conhecer direito do trabalho, mas, por exemplo, introspecção, que é um conceito muito caro na consciência, né? Há quem defenda que é um conceito, é uma noção recente na história da humanidade, levando em conta dele, sei lá, do Paleolítico até hoje, 50 anos para cá. Oi? Nasceu com shape. Algumas pessoas dizem. Nasceu com shape, isso é legal, é mais ousado. Alguns dizem que nasceu com agricultura, por exemplo, certo? Aí 10 mil anos, 20 mil anos, sei lá, vai menos. E aí as pessoas tentam medir coisas como qual é a distância média dos textos, até a palavra introspecção, a distância semântica, até a palavra introspecção, pegando desde o Velho Testamento, os textos antigos, e indo até hoje, né? E ver que a distância vai diminuindo. Então, é muito interessante, certo? Você consegue usar a noção de rede semântica para, então, tentar aferir alguma coisa com o introspectivo, quando a introspecção está presente, certo? Eu estou falando um outro paper que não é meu, do qual eu sei pouco, mas, então, nesse sentido... A semântica da palavra em relação à palavra ser introspecção. E outras similares, certo? Então, isso muda no tempo. Na escala de toda a humanidade, né? Então, vamos à última pergunta aqui do Elcio. Eu queria saber o seguinte, você teria como gerar aleatoriamente palavras e fazer essas medidas e depois pegar um texto que tem toda uma lógica encadeada e fazer medidas, e aí você ter, por exemplo, um extremo como uma rede aleatória, uma rede organizada, e colocar isso dentro desses parâmetros? Tem. Mais um aluno de doutorado, sei lá. Tem, claro. Então, sei lá, o meu celular, eu tenho um teclado aqui, SwiftKey, que prevê a próxima palavra que eu vou escrever. E quase sempre acerta. Certo? Então, estou sendo bem pouco criativo, aparentemente, tá certo? Mas esse cara acerta. Então, quer dizer, tem algoritmos aí, né? Cadeia de Markov, como é que você faz para prever a próxima palavra? Tem diabo 4, certo? Por aí. Tem, então, estudo de discurso em geral está cheio. Agora, repara, é um universo em si, né? Centenas de pesquisadores trabalhando nisso. Então, dá para fazer. Agora, precisa encontrar um elo lá, alguém que faça. Eu não vou aprender a fazer isso, eu acho. Essa pergunta é só porque sempre na minha mente tem a questão do esquizofrênico falar coisas desconexas. E por isso ser mais próximo a uma coisa aleatória do que uma pessoa que é normal, que fala coisas com mais conexões entre si. E é nesse sentido que eu estava pensando. Teria que testar. Antes de encerrar, eu só queria... A última mensagem, talvez, que eu sei que tem muitos alunos calouros aqui da física. Veja, uma coisa importante para entender, talvez, seja a questão da interdisciplinaridade. A gente está acostumado a pensar a universidade e os assuntos na maneira antiga que a gente organizava os e-mails, os servidores de e-mail antigos que usavam pastas, tá certo? Folders, não é isso? Pasta é uma coisa que, digamos... Tem aqui a pasta da física, a pasta da biologia, né? Por exemplo. Então o átomo de hidrogênio está aqui, né? E claramente aqui a análise da borboletinha, das espécies de borboletas, claramente está aqui. Não é verdade? Está aqui, isso está bem entendido na nossa cabeça. Agora, se eu faço uma nota no meu aplicativo aqui e quero guardar, eu não uso folders. O que eu uso hoje em dia? Eu uso jovens, os mais velhos não vão saber não, os mais jovens. O que você usa para classificar as coisas? Você usa folder? Você põe o quê?
Você põe um tag, não é isso? Você põe um tag é uma marca que você põe lá. Então, dado o assunto, por exemplo, eu tenho uma marca lá sobre o livro que eu preciso comprar quando for no meu próximo congresso nos Estados Unidos. Então, esse livro recebe o tag de compras, recebe o tag de viagem, recebe o tag de pessoal, que é uma coisa pessoal, e assim por diante, certo? Tem vários tags. Então, da mesma maneira, eu acho muito mais útil a gente pensar nos assuntos assim, hoje em dia, do que pensar em folder, porque folder está em um só, ou está aqui ou está ali. Tag você tem vários, tá certo? Então, isso é física? Esse eu confesso que eu tenho dificuldade, tá certo? Eu acho, é a coisa mais distante da física que eu já fiz na minha vida, de longe, tá certo? Agora, no momento que eu tive a ideia do grafo, junto com a Natália e com o Siddhartha, eu estava pensando como físico. Todo um pouquinho de física tem. Eu estava pensando como físico em redução de complexidade, em parâmetro de ordem. Então é um assunto que é psiquiatria, tá certo? Mas eu posso dar um jeito de colocar um tagzinho de física ali e, portanto, entrar. Então, as nossas instituições ainda vão ter que evoluir muito para pensar assim, né? Tem um assunto e várias pessoas podem contribuir aqui, do que você colocar o cara dentro de uma caixa e o cara só pode fazer aquilo. Isso para a gente se acostumar, talvez, construir essa nova maneira de pensar e tratar os problemas interdisciplinares. Agradecer a Obrigado. Mauro, e qual é a diferença do cara falar e escrever o som? Cheque.